Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. O Viver Mais já está começando e hoje nós vamos fazer o programa diretamente aqui do TRE. E a nossa convidada de hoje é a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Nós estamos agora chegando aqui ao gabinete dela e uma coisa chama a atenção, a porta está sempre aberta. Por isso, eu já vou entrando e olha só, ela está aqui me esperando. Desembargadora. Seja bem-vinda. Uma satisfação enorme recebê-la na minha instituição. Ai, que alegria, desembargadora. Hoje eu quero conversar com a Nailde, mãe, esposa e, claro, com a desembargadora. Vamos jogar a conversa fora? Pois não. Vamos sentar. Então, desembargadora Nailde, como é que está a vida nessa fase? Um momento muito especial, está à frente de um órgão como o TRE. Como é que a senhora administra essa vida, essa correria? Sem dúvida, e é um momento assim, de grande alegria, porque você se tornar presidente do Tribunal Regional Eleitoral em um momento histórico no país não tem sido fácil. Mas eu aceitei essa missão como desafio e aqui tenho encontrado muitas mãos amigas. Posso dizer que em nenhum momento tenho me sentido só. Então estou aqui para agregar, estou aqui para somar com o corregedor, desembargador Haroldo Corrêa de Oliveira Máximo. E juntos nós temos tido assim, momentos de grande alegria, já encontrando frutos daqueles nossos trabalhos iniciados no dia 1º de junho de 2017. Bom, a senhora é a quinta ou a sexta mulher? A sexta mulher. A desenvolver, a estar à frente de uma instituição, órgão, né? Como o TRE. Então, a senhora imaginava, desembargadora, vir lá de Aurora, lá no Cariri, se formar em Direito, a senhora almejava chegar a esse nível? Fazendo assim uma retrospectiva da minha vida, aquela menina franzina, aos 14 anos, deixei a Aurora juntamente com os meus pais e meus irmãos, a Necilde e o Denísio, e ali saímos em busca de uma melhor, vamos dizer assim, de uma melhor perspectiva de vida. Os meus pais, eu posso dizer que sem muita saber, mas eles tiveram a visão. Nos trouxeram aqui para Fortaleza e cada qual aqui buscou a sua área de atuação. Eu confesso que eu não tinha assim aquela pretensão de ser juíza, não. Isso não existia assim dentro de um dos meus objetivos. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar em um cartório Miranda Bezerra, naquele antigo fórum, que era um prédio que existia ali na Praça da Sé. Aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza. Uhum. E aí aquilo ali foi me chamando a atenção para aquele mundo jurídico, participando de audiências, verificando os entraves ali das partes, dos advogados, como o magistrado presidia aquela audiência, e aquilo ali foi me encantando. E aí eu fiz o concurso para a magistratura. Esse concurso que este ano eu irei completar 32 anos, que estou a serviço do Poder Judiciário cearense. E a senhora pensa em se aposentar, desembargadora? Eu penso que se imagina nós temos aposentada? Hoje a aposentadoria compulsória, enquanto eu estiver, eu estou muito feliz. Sou feliz e se fosse para começar, Ira, começaria tudo da mesma forma. Eu me identifico muito com o meu trabalho. É um trabalho em que eu lido com conflitos, é um trabalho que eu lido com muito estresse, eu lido com ansiedades, mas eu sei conviver com isso. Como é que a senhora administra? De onde vem essa força da menina franzina que a senhora se definiu para manter, para estar à frente da presidência do TRE? Esse equilíbrio. Onde é que a senhora encontra? Esse equilíbrio, eu digo sempre, eu vejo em tudo que eu faço a força de Deus. A senhora é uma pessoa de muita fé, né? De muita fé. Eu acredito que quando a gente busca Deus,
nada se torna difícil. Obstáculos vêm, dificuldades vêm, mas eu sempre encontro na figura do ser maior e Nossa Senhora também. Eu sou muito devota de Nossa Senhora, tanto é que prestigiei o nome das minhas 3 filhas. Pronto, vamos falar agora da mãe, né? A desembargadora, é casada, tem 3 filhas, 3 Marias? 3 Marias, são, assim, hoje já são adultas, 2 já formadas em Direito. Seguiram os passos da mãe e do pai, o marido da senhora meu marido também é advogado, por sinal eu conheci Fernando na faculdade, na faculdade de Direito. E ali iniciamos a nossa jornada acadêmica e nos casamos no ano de 1986. Qual o segredo para manter um relacionamento? Ensina pra gente como é que se mantém um relacionamento. Na realidade, receita mesmo a gente não tem, porque cada situação requer um comportamento. Eu acho que a primeira coisa que você tem que ter é estar em paz consigo mesmo. E para você estar em paz consigo mesmo, você tem que estar em paz, em sintonia, em harmonia com seu marido, com as suas filhas, com as pessoas que trabalham com você. Então eu busco muito essa questão assim do bom relacionamento. Ele apoia daí, então a senhora, com certeza, né? Assim, a força de Fernando, eu acho que muita coisa aí não teria acontecido. Esses anos dessa profissão, como magistrada, exige muito da gente, exige muito mesmo. Mas quando se faz com prazer, quando se gosta daquilo que se faz, tudo se torna mais fácil. Até a compreensão das minhas filhas, para assumir mesmo aqui o TRE, nos reunimos em família e expliquei para todos de que as minhas ausências iriam continuar, mas que elas seriam supridas em um final de semana, em família, colocando a conversa ali em dia. E eu não, com certeza, essa harmonia tem permanecido, essa compreensão tem existido. Que maravilha, né? Você imaginaria que a desembargadora, a presidente do TRE, a gente sempre faz, né, assim, inatingível, a mulher durona, mas está aqui uma pessoa simples. A senhora disse que o TRE lhe toma bastante tempo. Dá tempo de se cuidar para estar assim, maravilhosa nessa etapa da vida? Eu tenho uma historinha bem rápida, assim, com relação a essa questão de achar que uma desembargadora, né, se distancia e tudo. E um determinado dia, eu lá no TJ, Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, eu fui atender a uma parte e aquela senhora chegou, assim, triste, preocupada, ansiosa. Aí ela olhou para mim e disse assim: eu pensei que eu fosse encontrar uma velhinha para me atender, mas eu estou vendo que é uma jovem. E é assim mesmo, a desembargadora é jovem, é jovem assim. Bonita, a senhora me simples. atendeu tão bem. Eu disse: é nossa obrigação, nós estamos aqui para ouvi-la. Aí, ao final, eu fiquei muito feliz quando ela disse: eu hoje, com aquela carga emocional que eu cheguei aqui, metade eu estou deixando aqui porque eu fui ouvida, eu tive a oportunidade. Então a senhora que vai saber o dia que vai decidir a minha causa, sei que ela está bem entregue. Então a senhora com certeza no momento certo irá apresentar o julgamento do meu processo. E ela disse: eu saio daqui muito feliz. Aquilo ali foi muito gratificante. Quero só saber da desembargadora, não. A gente está muito levando para o lado do trabalho. Eu quero saber fora daqui o que a senhora faz, se pratica alguma atividade física. Agora, em junho, dia 5, posso dizer quantos anos a senhora vai fazer? Vontade, já explicitei isso lá no Tribunal de Justiça o ano passado. Quantos anos a senhora vai fazer? Eu irei completar 61 anos e para mim foi uma dádiva de Deus naquele comemoração dos meus 60 anos, assumindo a direção aqui do Tribunal Regional Eleitoral, ladeada da minha mãe, ladeada dos meus Dona irmãos, Josefa, Dona né? Josefa, e que se preocupa muito comigo. Ela liga, Nailde, exige assim, me dando, inclusive conselhos de mãe, a preocupação de mãe. E eu acho lindo isso, tá entendendo? Com seus 87 anos bem vividos, então eu acho que
eu posso dizer que sou uma pessoa abençoada por Deus. Maravilha, desembargadora. Então a gente vai continuar a conversar com essa abençoada por Deus, a desembargadora Maria Nailde, hoje desmistificando um pouco essa questão de que é inatingível, de que você tem que ter muito receio ao estar diante de uma desembargadora, porque no próximo bloco, desembargadora, eu conversei também com o Dr. João Catebi sobre um problema muito comum, não só nessa fase da vida, ele desmistifica também, que é problema de audição. A senhora escuta bem? Escuta. Tem que escutar para atender tanta gente. Então você vai entender os problemas da audição no nosso próximo bloco. E no terceiro bloco, quero seguir essa conversa com a senhora. Pode ser? Pode ser. Combinado? Então Combinado. A gente volta já já. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909. Viver Mais está de volta e, como eu disse, nós vamos conversar agora com o Dr. João Catebi. Que alegria que o senhor aceitou o nosso convite, viu, doutor Catebi? Bom, doutor Catebi, então vamos falar de uns probleminhas que a gente costuma associar à passagem do tempo, à velhice, principalmente audição. Tem fundamento de que quando o tempo vai passando, como diz o cearense, a gente fica moco mesmo, doutor Catebi? Tem. Isso é uma coisa compatível com a idade. É comum, né, a partir de determinada idade, existir uma diminuição, uma redução da audição. Assim como existe uma redução da força, uma redução da visão, a audição também se inclui nesse bojo, nesse grupo que é comum, não diria nem que é doença, é uma evolução natural do ser humano. Agora, com tanta evolução, o senhor é um dos maiores especialistas no assunto, quando a gente fala dessa questão da sua área. Doutor Catebi, já tem alguma inovação para impedir que a gente fique totalmente surdo, que diminua, reduza, que isso se acelere? Existe já tratamentos para isso? Assim, a audição da gente, ela tem muito a ver com o que foi a nossa vida. Tem vários itens que compõem o que vai ser a nossa audição, assim como o nosso organismo como um todo. Se você é uma pessoa que tem uma qualidade de vida boa, que você não abusa do som muito alto, se você sempre teve qualidade alimentar, esporte, provavelmente você vai ter uma qualidade auditiva mais prolongada durante o decorrer do tempo. Tendo a ver também com a parte da hereditariedade. Então tem uma série de coisas que interferem na evolução dessa parte auditiva, né? Quando você entra na parte das doenças, aí sim, as doenças propriamente as causadoras assim, abruptamente de perda de audição, aí a evolução está muito grande, viu? Mas aí o senhor falou numa questão, doutor Catebi, de barulho. Hoje as pessoas andam muito com fone no ouvido, ouvindo música. Para conversar com alguém você tem que cutucar, dizer ei, ei, porque né, isso atrapalha, traz malefícios para a audição? Atrapalha muito. Inclusive tem alguns estudos achando que essa geração agora, vai que ficar passa o moca dia no futuro todo usando esses fones de ouvido, e que você tem que entender que o fone de ouvido é uma coisa muito atraente, você tem uma qualidade de som muito boa, sensorialmente ele é muito bom, né? Então, antes você usava aqueles fones de ouvido grandes, hoje você tá um fone de ouvido pequeno com uma qualidade excelente dentro do ouvido, já quase em cima da cóclea. Então, essa geração que passa o dia todo escutando som, essa geração que quando você passa, você escuta o que ela está escutando, é verdade. Provavelmente ela vai ter uma perda de audição mais precocemente do que uma geração anterior ou de uma pessoa que não teve esses estímulos tão intensos durante a vida. Agora, doutor Catebi, tem como evitar problemas da audição? Por exemplo, algumas pessoas dizem que a gente não deve limpar o ouvido com cotonete, que não deve limpar o ouvido. Mas aí se não limpar, a gente não vai ouvir. E aí, como é que resolve isso? É assim, a cera é uma proteção do ouvido. É bom que tenha cera, né? É interessante que tenha cera. Ela tem o seu papel no nosso organismo.
Logicamente, o excesso de cera é que esteticamente é feio e tal, e o que acontece? O nosso ouvido ele tem um mecanismo natural de expulsar essa cera. Então você vai pegar a haste flexível com algodão e pelo lado de fora você pode usar, porque esteticamente é legal, assim, não é bom você ter. Então você pelo lado de fora, essa cera que foi expulsa do nosso ouvido, você poderia limpar, não tem problema não. O que você não pode fazer é enfiar dentro do ouvido, porque está empurrando, a sujeira. A haste, exato, a haste flexível, que você está, além de empurrar, você pode traumatizar o ouvido. E se por acaso tiver um pouquinho a mais de cera, você vai compactar essa cera e vai sim levar desconforto. Tem que cuidar bem da audição para ouvir, que é uma dádiva ouvir. Mas eu tinha questionado se existe hoje tratamentos, cirurgias para retornar a audição, mesmo tendo uma perda não tão grande. Tem como impedir isso, doutor Catebi? Como eu lhe falei, impedir assim, é uma forma natural, né? O envelhecimento natural da audição. Né? Isso aí. Mas os aparelhos hoje, eles estão mais modernos? Os aparelhos estão muito bons. Né? Os aparelhos têm uma qualidade hoje excelente. Se você tem aparelho de todos os tipos, de todos os tamanhos, você tem que entender hoje que como as pessoas estão vivendo mais e com qualidade, como eu havia falado, todos nós vamos ter uma diminuição da audição com o decorrer da idade. A indústria também está vendo isso, ela não está deixando passar esse filão de próteses auditivas, de aparelhos auditivos com a qualidade maravilhosa e esteticamente perfeitos. Você praticamente não nota que você tem essa prótese auditiva. Tem alguns sintomas? Tem algo assim que indique, eu tenho que ir no Dr. João Catebi? Olha, isso aí é bem interessante, isso aí, né? Porque depende muito da personalidade de cada um, né? Eu fico, às vezes, com o decorrer do tempo, você começa a adquirir algumas experiências e você vê no seu consultório como é que é a coisa. Em geral, aquele paciente que vem com a família, ele, a mãe, a filha, em geral, ele não está aceitando, que não está escutando bem, mas é a família que está falando, que tem que ver. Né? Diferente daquele que vem sozinho e diz, olha, eu não estou escutando bem. Tá? Esse vai aceitar bem a prótese, esse vai querer melhorar, né? Mas a família é bem interessante, né? As pessoas que estão convivendo ao redor... Os outros aqui percebem que a gente não está ouvindo bem. Exato. Na verdade, às vezes, nós somos os últimos a aceitar que não está escutando bem. Porque você, não, mas eu escuto bem. E você tem que entender que a parte auditiva tem um espectro bem amplo. Né? Então, o que acontece? Existem umas frequências, que é a frequência que nós utilizamos no nosso dia a dia, que é a frequência 500, 1000, 2000, que é essa a frequência. Então, assim, se você tem uma perda auditiva em frequências maiores, por exemplo, dá um exemplo aqui, o ruído, ele afeta, ele inicia-se principalmente em 4000 Hz, você não nota que está perdendo a audição. Quando ela vai pegando as outras frequências mais baixas, 3, 3,5, aí você começa a notar, ou as pessoas começam a notar. Daí a importância de fazer pessoas que trabalham com ruído frequentemente, fazer exames auditivos frequentemente, para você poder captar essa perda auditiva. A partir de que momento a gente deve procurar um profissional como o senhor? Bom, em geral, a partir do momento que você pensa em fazer um check-up. Então, o check-up deve incluir a audiometria, né? Logicamente, existem algumas profissões que você mais precocemente você tem que fazer audiometrias periódicas, é aquele pessoa que estão expostos a ruídos mais intensos, né? Se acha que a partir dos 50, 55 anos você tem que ter uma audiometria, né? Independente da sua, até mesmo para você ter um parâmetro, para você saber se aquela alteraçãozinha que você tem, que você encontrou, se é uma coisa que é característica da sua audição, uma perda pequena, ou se aquela perda pequena significa o início de um problema futuro. Um problema que pode dar uma trégua. Exatamente. Aí, né? Eu estou lhe ouvindo muito bem, acho que daqui uns 10 anos eu vou lá fazer uma audiometria, viu, doutor Catebi? Eu quero dizer muito que obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você, contribuir com o seu excelente programa. Está de parabéns. Obrigada, doutor Catebi. A gente volta no próximo bloco com a nossa conversa com a desembargadora do TRE. Já, já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família.
Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. O Viver Mais já está de volta e a gente vai seguir aqui a nossa conversa com a presidente do TRE, a desembargadora Maria Nailde. E a gente deixou lá no primeiro bloco a senhora falando dos 61 anos que vai completar, agora dia 5 de junho, da vitalidade da dona Josefa, sua mãe de 87. A senhora quer chegar aos 87? De que forma? Como é que a senhora se imagina? A velhice é uma coisa que preocupa, porque tem as dores e as delícias, né? O que é que mais pesa aí? Para mim, a nossa vida é uma continuidade. Nós temos que trabalhar esse nosso eu, o gostar de si mesma, estar em paz comigo mesma. Eu trabalho muito essa parte. Por quê? Eu acho que o nosso trabalho é a extensão da nossa casa. Então, se na minha casa eu vivo bem, convivo bem, automaticamente trago para a minha repartição, eu trago para os ambientes que eu frequento. Então, a gente aprende muitas vezes ser uma pessoa mais tolerante, tratar bem. O tempo nos permite isso, mas tem gente que não consegue, né, desembargadora? Eu acho assim que cada um deve exercitar, cada um deve fazer o seu trabalho. O que é que você pode distribuir neste mundo tão conturbado, cheio de violência? O que de melhor você tem? Você tem que fazer esse trabalho consigo mesmo. Não é só cuidar da estética. A estética, por isso conta já da é. velhice, né? Também Ter vaidade tem que ter, a né? vaidade. Muitas Não vezes, determinados. A sociedade em si impõe à mulher estar de bem, sempre demonstrando que está feliz, que está bonita, que está elegante, que está com um visual maravilhoso. Isso faz parte. A senhora é vaidosa, tá? E sempre arrumada. Eu procuro seguir esse figurino, porque eu acho que... faz bem, né? Me faz bem. Mas eu também tenho que olhar para o próximo, vê-lo como irmão. Então eu vejo assim, que estou no caminho certo. Gosto de elogiar, porque quando você elogia alguém, você está ajudando alguém. Claro que você não vai fazer um elogio irresponsável. Mas sempre que possível, que venha do coração. A gratidão é um sentimento que tem que se fazer presente. As pessoas hoje têm dificuldade de falar muito obrigada. É verdade. Mas a senhora se cuida, faz alguma atividade física? Atividade física, eu posso dizer, Ian, que uma época eu fiz yoga, gostei demais. Mas aí, de repente, eu vejo que a caminhada... Ela está caminhando agora? Por conta do inverno, geralmente o meu horário não vem dando muito certo com a chuva. Mas eu gosto muito de caminhar. Caminhar assim em uma praça, por exemplo, me faz bem. Eu moro bem próximo ali à Praça das Flores. E ali eu me encanto com aquele verde, muitas vezes encontrando pessoas amigas. É uma terapia, né? É uma terapia. Às vezes saio de casa e vou a pé a um supermercado e minhas filhas até dizem, mamãe, tá perigoso. Eu digo, não, minha filha, eu vou. Gosto muito do centro da cidade, por incrível que pareça. Eu frequento o centro da cidade, fazendo umas compras pequenas, entrando naquelas lojas que antes eram R$1,99 e hoje é o R$2,50. Mas a gente sempre acha alguma coisa interessante, né? Eu vejo cada objeto que eu me encanto com aquilo. Às vezes alguma peça ali que aquilo ali me faz lembrar a minha infância. E aí eu compro. Então a dona Josefa está com 87 anos. Eu não sei exatamente há quantos anos a senhora perdeu o seu pai. A morte é uma coisa que lhe preocupa ou a fé reduz esse receio ou vem de uma forma tranquila a aceitar, desembargadora? Eu acho que tudo tem um começo, um meio e um fim. Foi difícil aceitar a morte do meu pai, sim. Mas entendi, compreendi que a missão dele foi muito bem cumprida. Ainda hoje choro, ainda hoje tenho saudade do meu pai, mas tive que aceitar os desígnios de Deus. Está valendo a pena viver, mesmo nesse tumulto desse ano de eleições, mas a senhora vai tirar tudo de letra, né? Sem dúvida, eu acho que a gente tem que... Desafios virão, dificuldades virão. Estamos prestes aí a uma campanha
que promete ser muito A senhora vai acirrada. conseguir manter esse equilíbrio, essa Nós serenidade, desembargadora? Pretendo, por quê? Desde que eu assumi a magistratura, que eu lido com essa questão de eleições, sempre trabalhando com a justiça eleitoral em uma zona do interior. Aqui já é um grau maior, porque é uma instância maior, a segunda, que é o tribunal. Mas eu tenho uma equipe maravilhosa. A corte eleitoral hoje é uma corte que nós trabalhamos em sintonia. E isso tem feito com que facilita as pessoas esse convívio. Eu acho que quando você faz com que esse convívio seja harmonioso, seja na sua casa, seja no ambiente de trabalho, tudo flui maravilhosamente. Não importa o cargo, né? Não importa o cargo. Vaidade a gente não deve ter. Isso aí eu acho que certas pessoas, respeito, mas eu costumo sempre pensar assim, tudo é transitório. Eu estou aqui no Tribunal Regional Eleitoral por 2 anos. Então eu quero deixar o meu legado. Qual é o legado? O legado é aquele que eu sempre atribuo, eu sempre vinculo a um jargão popular que diz: feliz de quem deixa saudade, triste de quem deixa alívio. Alívio, muito bom. Mas a senhora vai deixar saudade aqui no Viver Mais. Agradecer a Deus por esse momento lindo aqui, dessa conversa com você. Maravilha. A senhora falou em saudade, eu já estou com saudade da nossa conversa. A gente tem que marcar um outro programa. Desembargadora, só para a gente concluir, a senhora está nas redes sociais, antenada, ou é a Aline, a assessoria de imprensa, que faz isso? Eu costumo me reservar mais, eu converso muito com a Aline através do WhatsApp. Somente essa ferramenta que hoje em dia, que já acho que também, se a gente não tiver cuidado, o controle toma muito do seu tempo. Tudo é o equilíbrio, né? Tudo é o equilíbrio, você tem que dosar. Pois é, mas a gente está com equilíbrio nas redes sociais, você pode acompanhar o Viver Mais, acompanhe Ian Gomes, jornalista, aí no Instagram, no Facebook, faz aí, se inscreve no nosso canal no YouTube para assistir a entrevista aqui com a desembargadora e com todas as que a gente já fez aqui no Viver Mais. E a conversa acabou, que pena. Mas foi uma grande lição. Muito bom conversar com você, Ian. Eu conheço o trabalho da Ian de muitos anos. Vou ficar vermelha. E eu amo, acompanho, porque eu acho que ela tem o perfil realmente da função que ela exerce. Ela abraçou essa causa. E olha, Ian, você não sabe como eu aprecio quando você saía, né, de interior afora, conversando com aquelas pessoas humildes, oportunizando aquelas pessoas a aparecerem na televisão. Eu achava aquilo ali, que você fazia aquilo aqui com tanto carinho, com tanto amor. E hoje continua com esse trabalho belíssimo do viver bem. Quem é que não quer viver bem? Quem é que não quer viver bem e mais? E mais. Então, eu acho que você está no caminho certo. Obrigada, desembargadora. Olha, tchau, viu? Fiquei sem palavras. A gente se encontra. Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.